Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui para dar continuidade do nosso livro, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, como a doutrina espírita nos traz, né? Dando continuidade, falando do purgatório, mas antes de iniciarmos, para dar continuidade, agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, a toda essa espiritualidade, a todos os nossos irmãos que nos trouxeram todo esse conhecimento, abrindo as nossas mentes para nosso processo evolutivo, nos mostrando o quanto a misericórdia de Deus é grandiosa, dando sempre a oportunidade de uma reparação. Obrigada aos benfeitores que nos assistem, que nos orientam para que possamos fazer a nossa leitura a contento, descortinando toda essa dádiva que a espiritualidade nos dá e sendo digno, representando a nossa casa espírita, né, que é o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E o meu item é o 8 e o 9, que nos fala do purgatório. O Espiritismo não vem, pois, negar a existência das penas futuras, mas, pelo contrário, constatá-las. E o que dele destrói é a ideia do inferno localizado, como suas fornalhas, suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, desde que prova que estamos nele. Define e precisa o purgatório ao explicar a causa das misérias terrenas, e com isso conduz à crença aqueles que o negavam. Então aqui nesse tema ele fala, né, que o próprio purgatório já que é o planeta Terra, que é provas e expiações onde estamos expurgando as nossas faltas, expurgando os nossos erros para tentar ser melhor. Então do expurgo, do purgatório, de expurgar. Então na Terra faz parte, já é o processo de expurgo espiritual, né? Para que a gente possa evoluir. E a doutrina espírita fala que também não acredita nas penas irremissíveis, né? Que a misericórdia de Deus é grande e dá oportunidade. O Espiritismo condena as preces pelos mortos? Bem ao contrário, pois os espíritos sofredores as solicitam. Faz dela um dever de caridade e demonstra sua eficácia para conduzir o bem, abreviando dessa maneira os seus tormentos. Aí tem na nota do autor aqui que fala para a gente ver nos Evangelhos segundo o Espiritismo a ação da prece, porque ele fala que se o Espiritismo condena as preces, não. O Espiritismo está sempre nos mostrando que tem que orar e vigiar, fazer as preces, conduzir para as almas sofredoras, para que elas possam encontrar a paz, o socorro e o arrependimento, né? É sempre aquelas preces de coração, incessantemente, né? Que ele fala que nós temos que fazer sim, que a alma acalma, a prece acalma a alma, ajuda que num espírito em sofrimento lá no plano maior, ele receba a nossa melhor vibração de amor e conforte o coração dele no plano maior. Então as preces são sempre muito importantes para qualquer espírito, tanto encarnado como os desencarnados. Falando a inteligência, o Espiritismo reconduz os incrédulos à fé, induzindo a prece os que dela se afastam, mas ensina que a eficácia da prece depende do pensamento e não das palavras, que as melhores preces são as que partem do coração e não apenas dos lábios, aqueles que são ditas por nós mesmos e não a que mandamos dizer por dinheiro. Quem ousaria reprovar isso? Então, quando a gente faz tudo de coração, de devoção, né? Desejando a prece com amor, com carinho, para um espírito em sofrimento, Deus conhece a nossa fé, o nosso amor, para que o espírito fique em paz. Que ela fala que essa prece é melhor do que qualquer uma que você paga para rezar. Ou pagar para rezar para fulano. Não, gente. O coração de Deus é amor, é caridade em nossos corações. Não tem troca de dinheiro, de mercadoria para você rezar pelo outro. A sua prece tem que ser louvável, livre e espontânea para qualquer que seja o espírito, ou encarnado ou desencarnado. Então, por isso que ele fala que a doutrina espírita, estamos sempre em contato com as almas, né?
porque elas precisam da nossa ajuda, nós precisamos da ajuda deles, para a gente estar num processo de simbiose de amor para conduzir as pessoas no caminho de Deus. Ele fala que a doutrina espírita ajuda a aumentar a fé das pessoas. E no item 9, quer o castigo se verifique na vida espiritual ou na terra, qualquer que seja a sua duração, há sempre um termo para ele, mais ou menos longo ou curto. Não há, na verdade, para o espírito mais do que essas alternativas: punição temporária e graduada segundo a culpabilidade, ou recompensa graduada segundo o mérito. O Espiritismo não aceita a terceira, ou seja, na condenação eterna. O inferno permanece apenas como figura simbólica dos grandes sofrimentos que parecem não ter fim. E o purgatório é, na realidade, em que nos encontramos, aqui no planeta Terra, expurgando os nossos desafios. A palavra purgatório exprime a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque se explica mais naturalmente a Terra, considerada como um lugar de expiação, do que a do espaço infinito em que erram os espíritos sofredores. E também porque a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purgação. Quando os homens forem melhores, só passarão para o mundo invisível como espíritos bons, e estes, ao se reencarnarem, trarão para a humanidade corpórea somente criaturas aperfeiçoadas. Então, a Terra, deixando de ser um mundo de expiação, os homens não mais sofrerão nela as misérias que hoje são consequências de suas imperfeições. E é essa transformação que está em marcha nesse momento e que elevará na Terra na hierarquia dos mundos. E aqui tem na nota, que nos fala, dando continuidade e finalizando o nosso tema, o grifo é a nossa finalidade, é chamar a atenção ao leitor para o fato que as grandes transformações atuais que abalam o nosso mundo já estavam vistas nas obras da codificação espírita. A Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, de tantos que nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. É a nota do autor, como diz aqui. A doutrina espírita não acredita no purgatório, porque já se situamos aqui na Terra como se fosse, já é uma parte, de expurgo, como fala aqui na nossa leitura, E nem o inferno totalmente, que a pessoa vai lá sem ter uma oportunidade de redimissão, e nem privilégio de grandeza de pessoa, só porque eu sou mais bonzinho eu vou ser melhor acolhido. Não, não tem isso. Porque às vezes tem pessoas que se faz de bonzinho, mas dentro de casa é um carrasco, é maldoso. Então tem tantas nuances que a nossa doutrina nos explica, que as aparências enganam. Mas a gente tem que ser verdadeiro de coração, fiel, tentar enfrentar esse expurgo terrestre que estamos passando, de transição de várias coisas, acontecimentos que estamos vendo, que já estava escrito pela doutrina, por alguns que leram Mensagem de Maria para o Mundo, também nos fala de toda essa transição que está acontecendo, do expurgo terrestre. Então, na espiritualidade, iremos habitar conforme a nossa fé, o nosso merecimento, dependendo das nossas boas obras. Preces são sempre bem-vindas aos espíritos necessitados e nós também necessitados. Então, a prece conforta a qualquer momento, a todos os instantes, sendo aqui, sendo no plano espiritual. E também nos fala que para nós não tem nem céu nem inferno, e sim dimensões de evolução aonde cada um vai ficar. Se no umbral, um momento de sofrimento por falhas nossas, iremos passar um tempinho lá de restauração, mas temos a bondade de Deus e a misericórdia, queremos ser socorridos, E o céu é só para os espíritos angelicais que já atingiram o processo de amor, de libertação, que atinge altas esferas espirituais. Ali sim é o céu dos espíritos que lutaram pelo seu bem, pela sua restauração, que continuam vindo ajudar a gente a subir e a se elevar,
Então que Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, junto aos benfeitores que nos ampara, junto à nossa condição de entendimento, que eu gosto de falar da forma que eu consigo me expressar para todos, né, do entendimento da doutrina, e que no amor de Deus, de Jesus, a gente persevere, rogando a paz para o mundo, para a humanidade, e enfim, para todos que mais necessitam da misericórdia divina. Falando de expurgo, principalmente dos espíritos que estão expurgando em umas dimensões inferiores onde precisam ser socorridos, que eles sejam acolhidos pelos benfeitores, se arrependendo, para que possam, numa nova encarnação, fazer o melhor. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Jesus. E louvando e agradecendo com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.